Olá, estamos começando agora a nossa terceira e última videoaula sobre o Audacity. Bom, nas duas aulas anteriores, nós estávamos trabalhando apenas com faixas de áudio isoladas e agora nós vamos utilizar mais de uma faixa dentro da mesma janela. Então vamos pegar aqui as nossas faixas para o exemplo. Você tem então uma faixa estéreo aqui, as características relacionadas a ela, dentro dessa janela. Se eu quiser mandar mais uma para dentro dessa janela, eu venho em ficheiro, importar áudio. Vou escolher lá qual música que eu vou desejar, abrir e pronto. Eu tenho aqui a minha faixa inserida dentro da mesma janela. Se eu tivesse feito o caminho abrir, eu teria provavelmente obtido uma outra janela e aí teria que passar através, por exemplo, copiando, né, essa nova faixa e mandando para cá, colando aqui na parte vazia. Então seria um processo muito mais complicado, certo? É muito mais simples você vir simplesmente lá pelo importar. Agora, tendo essas faixas escolhidas, como você geralmente trabalha com mais de uma, fica pouco espaço aqui, compensa também você pegar aqui essa ferramentazinha e sair, ó, reduzindo o tamanho das caixas para que você tenha na sua área de trabalho aí uma visualização geral das faixas de áudio. Às vezes, por exemplo, se você está trabalhando com várias, né, fica cansativo você poder ir reduzindo ela desse jeito aqui. Você pode vir aqui em editar, ou melhor, exibir, recolher todas as faixas. Ele vai minimizar todas elas ao máximo. Porém, com isso aqui você perde uma vantagem, porque aqui você não pode editar, por exemplo, essas características que estavam aqui, porque você não tem mais acesso ao menu. Então, para isso, você vem aqui também em exibir, barra de mixagem. Ele vai te fornecer todas as faixas através desses canais, né? E você pode ir editando aquelas características que estavam lá, do pan, do ganho e o mudo e o solo. Nós vamos mostrar agora o que é já. Como eu não vou precisar dessa forma compacta, basta eu vir aqui e expandir elas, certo? Bom, como eu ia falando do mudo e do solo, quando você bota para reproduzir dentro de uma linha do tempo mais de uma faixa, vai estar sempre uma música em cima da outra. Por exemplo, aqui. Então fica uma bagunça, né? Caso você queira ouvir isoladamente apenas uma delas, né? Então você vem aqui, clica o solo dentro dessa faixa e você vai obter apenas ela. Pronto. Agora, se eu quero reproduzir todas as outras menos essa, então eu vou vir, mudo e botar para reproduzir. Pronto. É interessante você observar a quantidade de faixas que você está trabalhando, porque isso vai facilitar utilizar um recurso ou outro, né? Por exemplo, se tiver, sei lá, 10 faixas, né, e você quiser apenas duas reproduzindo, é muito mais simples, obviamente, você clicar o solo em duas, né, deixar duas reproduzindo, do que vir mutar as outras 8. E para facilitar um pouco nisso, você também tem aqui dentro de faixas emudecer todas as faixas, Ctrl U, ou desemudecer todas as faixas. Isso também ajuda um pouco na hora de você estar trabalhando com elas, né? Você pode vir também organizar faixas por tempo inicial e nome. O tempo inicial é útil, principalmente quando você tiver mais de uma começando em tempos diferentes, se quiser sincronizar elas, por exemplo. Agora vamos então aqui. Eu tenho essa faixa aqui, eu não quero mais trabalhar com ela. Venho aqui em excluir faixa, vou voltar a ajustar, vou pegar essas duas, né? Tendo a vontade de, às vezes, ligar uma informação, uma parte do áudio dessa daqui e passar para essa faixa aqui, eu posso simplesmente selecionar, copiar, colar, que ele vai transferir para lá, né? E a gente sabe também que essa transferência pode ser feita de uma maneira muito mais simples através da ferramenta deslizar, como foi mostrado na aula, na primeira videoaula, né? Você tendo ela aqui, você pode deslizar ela dentro dessa faixa. Agora, para você transferir para outra, você vem, seleciona e arrasta ela para baixo, que você vai poder estar transferindo. Agora, para você realizar essas transferências, você tem que ter faixas com características equivalentes. Aqui elas são as mesmas características, basicamente. São duas faixas estéreis, você pode ver que a taxa de amostragem é 44.100 Hz. Caso você queira alterar isso aqui, por exemplo, aí você vem aqui também em faixas reamostrar. Vamos mandar, por exemplo, sei lá, para 48.000, né? E ele vai estar gerando isso para você. No caso aqui, não vamos esperar tudo isso por questão de tempo, mas é importante você manter ela com as mesmas características. Por exemplo,
Se eu vim aqui, pegar essa faixa, separar faixas estéreo, o que eu vou ter então? Uma faixa mono correspondente ao canal esquerdo daquela faixa estéreo e uma faixa mono correspondente ao canal direito daquela faixa estéreo, certo? Mas, entretanto, elas são isoladas, certo? Eu posso pegar essa aqui, tá, e alterar que essa daqui não vai ser influenciada, né, aquela anterior. Dessa maneira, eu posso utilizar isso daqui a meu favor, mas ao mesmo tempo eu posso estar com certos problemas na hora de transferir. Então, vou mostrar o primeiro caso, né? Se eu pego essa faixa aqui, copiar ela, vou passar para cá, apesar dele transferir, ele vai estar realizando uma duplicata dessa daqui. Então, essa faixa que está aqui no canal direito dessa daqui, não é esse canal direito, é na verdade uma cópia desse canal esquerdo, certo? Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Quando eu vou pegar esse canal estéreo, essa faixa estéreo aqui, estou copiando e mandando para uma mono, por exemplo, o mesmo já não vai acontecer. Ele vai aqui me dar esse aviso explicando que eu não posso, né, copiar áudio estéreo em faixas mono. Por isso eu estaria mixando essas duas aqui para tentar atacar aqui. Outra característica que tem que ser observada, né? Bom, quando você já tiver mais ou menos com essas faixas estruturadas, se você quiser, por exemplo, aplicar efeito, você pode estar selecionando uma, pode também estar selecionando mais de uma para aplicar esse mesmo efeito, né? Então, por exemplo, na hora que você for renderizar, você tem que tomar cuidado com os picos, né, para não estourar demais. Você vem aqui em efeitos, pode mexer com o amplificário, com o outro compressor, normalizar para poder estar realizando essa configuração aí do ganho. Bom, e outra informação que eu acredito que possa ajudar também, no caso você está concluindo o seu projeto, mas você quer já ir renderizando e mixando algumas faixas, você ainda não quer finalizar, você pode fazer a mixagem delas antes da conclusão. Só que aí tem uma questão, por exemplo, se eu selecionei aqui toda essa área aqui, né, eu não vou estar mixando unicamente essa parte da faixa, porque ele estaria meio que isolando tudo isso aqui do resto desses blocos. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou estar mixando toda a faixa que está selecionada, independente de ter blocos isolados lá, né? Vamos mostrar aqui, por exemplo, eu venho em faixas, mixar e renderizar. Então, ele me criou aqui uma faixa que vai estar unindo aquela faixa que eu selecionei, mas ele uniu até mesmo a parte onde eu não tinha, né, selecionado, como vocês podem ver aqui. Se eu quisesse, por exemplo, fazer esse processo de mixar essa faixa aqui, mas eu não queria mixar esse trechozinho aqui, então eu vou ter que passar ele para outra faixa. Para isso eu posso copiar e tacar no vazio, como a gente fez no começo, ou simplesmente vir aqui em faixas, nova faixa, colocar a faixa estéreo, né? Como essa aqui é estéreo, criar uma faixa estéreo, pronto. Aí eu vou vir, copiar aquele trecho que eu quero, no caso recortar, mando ele para cá, pronto. Agora sim, eu tenho selecionado isso daí, eu vou pegar essa parte aqui que eu quero trabalhar, certo? Vou vir em faixas, mixar e renderizar. Pronto, você pode observar que aqui ele gerou a faixa mixada, vai ter juntado aquela parte que eu selecionei, aqui está aquela que eu isolei, e isso daqui é a parte que eu não tinha selecionado também. Pronto. Acho que o mais do trabalho com as faixas que a gente poderia apresentar é isso. Tem apenas um último tópico que ficou passado da primeira videoaula que eu devia ter comentado, mas que nós vamos mostrar aqui um pouco sucintamente, é a questão do gravar. Infelizmente, com o programa que eu estou usando aqui para gravar, eu não estou podendo utilizar esse recurso aqui e sair gravando com a minha voz. Você pode observar aqui que ele criou uma faixa, né? E ele começa a desenhar a linha, né? Com o diagrama. Só que ele não vai estar desenhando a minha fala, porque o microfone já está sendo utilizado para videoaula. Dependendo da configuração que você tiver no seu computador, você modifica nessa caixinha aqui e você vai estar obtendo essa saída de maneira correta aqui, certo? Mas o ideal, o que aconteceria, né, que se verifica quando eu pelo menos não estou gravando a videoaula, é que ele vai desenhando as faixas de áudio e vai criando a forma de onda dessa maneira aqui, né? Uma coisa importantíssima de se observar é que antes de você parar a gravação, você tem que dar um tempinho para ele terminar de desenhar a sua última fala, porque ele tem um atraso, né? Então às vezes você corta a última fala e lasca com tudo que você tinha feito no projeto. Bom, quando você finalizou o projeto e você quiser fazer a renderização por completo, você pode usar o Ctrl A para você selecionar tudo, ok? Ou simplesmente ir traçando a área que você quer
selecionar, pode escolher apenas um determinado grupo, né, uma determinada parte de faixa. Enfim, trabalhando com toda a faixa mesmo, você não precisa nem do Ctrl+A, você pode vir só em exportar, que ele já não vai pegar a seleção toda, né, que seria o exportar a seleção como. E aí vocês já viram o processo na primeira videoaula, você vai e altera lá as características, se desejar da faixa final, enfim. Quando você for em exportar, ele vai ter mixado, juntado todas essas faixas, um pouco como a gente fez aqui com essa faixa de exemplo. E esperamos então ter atendido a mais ou menos os objetivos com essa videoaula. Qualquer sugestão ou qualquer dúvida que vocês ainda tiverem a respeito do programa, né, a respeito dessas videoaulas, vocês podem fechar aqui e observar no nosso blog, o Ubuntu GK. E ficamos por aqui. Valeu por hoje e até a próxima.